Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje nosso tema é tranquilinho. Hoje a gente vai falar sobre as fases da transição demográfica. Mas que diabo que é isso? O que é fase da transição demográfica? Gente, eu vou mostrar para vocês que a evolução da população mundial, se hoje a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas, quer dizer, gente para um cara, significa que essa população humana, lógico que ela nem sempre foi esse tanto, a gente era bem menos alguns séculos atrás, e a gente vai perceber como isso vai aumentando muito, e em alguns lugares esse número de crescimento, esse crescimento vegetativo deu uma regredida, em outros lugares não, continua ainda em franco crescimento populacional, e vamos ver como isso acontece, como essa população ela vai aumentando aos poucos, tá? Ou nem tão aos poucos. Vou mostrar para vocês as fases que fica mais fácil. Gente, esse crescimento populacional está muito associado a questões relacionadas com a própria evolução da humanidade. Então a gente vai ver que a humanidade passa por fases de melhoria e também está relacionado com a história de desenvolvimento de alguns países. Então nem todos os países estão na mesma fase da transição demográfica. Tem países que já estão ali com uma população quase diminuindo até, uma estabilização dessa população. Tem outros lugares que não, tá? A gente tem o contrário, tem um crescimento muito grande ainda, apesar de certas situações. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada uma dessas fases, tá? São 10 fases? Não, são só 4. Então fiquem tranquilos aí. Gente, vamos para a nossa primeira fase da transição demográfica, tá? Primeira fase. Essa primeira fase aqui, gente, vamos pegar lá desde praticamente dos primórdios da humanidade, tá? Que é aquela época ainda em que a gente vai pegar a antiguidade, então os grandes impérios, né? Egito, Roma, né? Você tem aquela população, né? Antiguidade mesmo. E aí você vai passar pela Idade Média, entra nesse mesmo pacote da primeira fase da transição demográfica. E isso aqui, gente, vai praticamente até a primeira Revolução Industrial. Vamos pensar que nessa fase da humanidade, ser um ser humano, não era exatamente uma coisa fácil, tá? Por vários motivos. Primeiro porque não era todo mundo que tinha acesso fácil para comida, não que hoje a gente tenha, mas digamos que era um pouquinho pior. O ser humano ele não tinha conhecimentos básicos, como por exemplo, saneamento básico, abastecimento de água, então você tinha muita contaminação de repente na água, né, que você bebia. A gente também tinha muito desconhecimento em relação ao próprio corpo humano, então a gente não sabia determinar como acontecia certas doenças. Nós éramos também extremamente porquinhos, né? Vamos lembrar que você pega ali algumas regiões da Europa, por exemplo, na Idade Média, as pessoas simplesmente não tomavam banho, beleza? A gente vai ter, enfim, uma série de problemas que está relacionado com a própria humanidade, né? Com esse desenvolvimento intelectual, técnico, científico dos seres humanos. Isso significa o seguinte, se você não tem conhecimento do corpo, saneamento, se é uma população muito pobre, enfim, se tem uma série de situações aí, significa que a gente vai ter altíssima taxa de natalidade, ou seja, nasce gente pra caramba. Nossa, minha natalidade tá bem bonita. Então, quer dizer, altíssima taxa de natalidade, então as mulheres têm ali 3, 4, 5, 6, 7, 10 filhos. Só que lembra, gente, que ao mesmo tempo que nasce muita gente, porque ninguém até tinha conhecimento do próprio sistema de reprodução humana, por mais tonto que isso possa parecer, a gente também não tinha conhecimento para fazer as pessoas viverem mais. Isso significa que a taxa de mortalidade também era muito alta. Então, na mesma fase que nascia muita gente, só que também morria muita gente. E essas pessoas elas morriam por vários motivos, tá? Lógico, né? Só que morriam por motivos que hoje a gente não tem tanto, porque a gente conseguiu ter essa melhoria nas condições de vida. Nessa fase, então, gente, nós temos um crescimento populacional, quer dizer, a população humana como um todo. Então, desde a antiguidade até praticamente a Revolução Industrial, então veja que eu estou falando de uma fase de tempo enorme, tá bom? Então, desde aquela fase, a gente vai ter um crescimento populacional muito lento, muito tranquilinho, tá? As populações elas crescem, mas ainda no nível muito baixo, tá? Então essa é a primeira fase da transição demográfica. Você vai ter muita gente nascendo, só que ao mesmo tempo você também vai ter muita gente morrendo. Então o crescimento não é tão grande. Enquanto isso, na sala de justiça. Então vamos lá, meus
meus amores? Segunda fase da transição demográfica. A partir daqui a gente tem a primeira revolução industrial. Lembre-se que a primeira revolução industrial ela vai acontecer lá em meados de 1780, não tem exatamente uma data, tá? Mas aí depois disso, ela é um processo que vai ser muito intenso, principalmente nas áreas urbanas, inclusive vai dar início ao processo de urbanização. Mas a partir depois disso, a gente começa a ter uma série de melhorias técnicas e científicas. Quer dizer que o ser humano ele começa literalmente a ter um raciocínio muito mais avançado, a gente começa então a ter um avanço científico e técnico muito rápido, muito diferente do que acontecia antes, que a gente tinha avanços, mas muito lentos ainda. A partir daqui a gente vai começar a ter avanços mais intensos. Pois muito bem, isso significa que as cidades elas começam a melhorar, a produção de alimentos, lembra lá no Malthus que a gente viu que a gente começa a ter uma melhoria na produção de alimentos? Pois então, a gente consegue produzir mais alimentos, a gente consegue ter, depois de um tempo, melhorias na estrutura urbana, porque você começa a ter saneamento básico, você começa a ter água encanada, você começa então a ter algumas condições mais básicas de sobrevivência e mais, a gente começa a ter o desenvolvimento também da medicina. A partir desse momento a gente começa a conhecer melhor o corpo humano, então a gente também consegue ter uma vivência ou a gente consegue experimentar melhor, por exemplo, certos medicamentos. Então você começa a ter desenvolvimento, de uma série de coisas que fazem com que a vida humana dure mais. Então se você fica doente aqui, por exemplo, na primeira fase, meu filho, dependendo do que você pega de doença aí, se você corta um pedacinho do dedo, você corta alguma coisa, você está bem lascadinho, porque a chance de você morrer era bem maior. Já aqui, quando a gente começa a ter a indústria farmacêutica, química muito mais forte, significa então que a gente vai ter o desenvolvimento de certos medicamentos. E isso faz com que a natalidade se mantenha muito alta, tá? Você ainda vai ter muitas mulheres tendo muitos filhos. Então a taxa de natalidade continua sendo muito alta. Mas o que a gente começa a perceber é que a gente vai ter, gente, uma queda na taxa de mortalidade. Significa que o número de pessoas que morrem, por motivos bobos que seja, começa a diminuir. Então você vai ter o quê? Se você nasce muita gente, tem muito nascimento, mas a mortalidade começa a cair, isso significa que o crescimento vegetativo, que é o crescimento da população, ela vai ter um verdadeiro boom. Então, a partir desse momento, gente, nós vamos ter um crescimento altíssimo da população mundial, tá? Vou até colocar aqui de outra cor, ó, para a gente conseguir enxergar melhor, tá bom? Então, a partir desse momento, ó, a gente vai ter um grande crescimento populacional. A população do mundo inteiro começa a ter um grande crescimento por conta dessas melhorias nas condições de vida das pessoas. Bom, vamos então para a terceira fase. Bom, vamos à terceira fase então. Gente, vejo que uma diferença aqui nessas fases é que eu não vou pontuar aqui na terceira fase quando que ela começa, tá? Eu não vou colocar aqui exatamente o momento de início dessa terceira fase. Por que não? Porque aqui a gente começa a ver uma diferença entre o nível de desenvolvimento de alguns países. Isso significa o quê? Que a gente não vai ter atualmente nenhum país nessa situação, tá? Você não tem nenhum país que hoje esteja ainda nessa primeira fase. Mas a gente ainda tem países que se encontram nessa segunda aqui, tá? Você ainda tem países que a taxa de natalidade, principalmente, é muito alta, mas que ainda morre muita gente. Então você não chega a estar aqui no nível de pobreza tão grande, né? Você ainda tem, sei lá, melhorias na questão da mortalidade, mas ainda assim a gente tem uma população crescente. Vai entrar nessa segunda fase aqui, principalmente os países mais pobres, os países mais subdesenvolvidos. Então são países que ainda estão nessa fase em que a população cresce muito, tá? Tem inclusive alguns países que talvez nem sejam tão pobres que a gente pode encaixar aqui, como por exemplo é o caso da Índia. A Índia que tem mais de 1 bilhão de habitantes já há um tempinho, ela acaba ficando mais ou menos aqui, ó, tá? Ela não chega a estar na terceira fase, mas ela também não está lá no início da segunda, mas ela ainda permanece na segunda. Então aqui a gente vai colocar esses países em que a taxa de crescimento vegetativo, crescimento da população é muito alto. A terceira fase, gente, nós vamos ter uma diminuição, não quer dizer total queda, mas a gente começa a ter uma diminuição na taxa de natalidade. Então as mulheres elas começam a ter cada vez menos filhos, se quiser, a fecundidade diminui, então você tem cada vez mulheres tendo menos filhos. E a mortalidade se mantém também em queda. Por quê? Porque você tem condições de vida melhores. Então você tem aí melhorias na condição de vida que faz com que as pessoas vivam por mais tempo, mas não tem tanta gente nascendo assim. Essa fase, gente, já é uma fase que a gente tem um crescimento menor, é uma
uma desaceleração do crescimento vegetativo. Quer dizer, você ainda tem um crescimento, a população ainda aumenta, só que ela cresce já num nível bem menor. Então ela já está quase, ainda não é estabilizado, mas é uma população que não cresce tanto, tá? Caso perfeito, gente, o próprio Brasil. A gente está ainda, a população brasileira está aumentando, só que a gente está aumentando de forma muito mais lenta do que, por exemplo, na década de 70. Na década de 70 a gente teve um boom, né, populacional no mundo, aliás, só que o Brasil atualmente ela já não apresenta as mesmas características, então a gente já não tem esse crescimento tão grande quando a gente tinha 30, 40 anos atrás. Muito bem. Isso significa que aqui a gente tem países que estão passando por essa estabilização. É um crescimento, mas é um crescimento muito mais lento. Por fim, falta apenas os países que estão na quarta fase. Não são todos os países do mundo, tá? Lógico, né? Se eu falei que tem país aqui, claro que a gente não vai ter todos na quarta fase, é meio óbvio. Quem se encontra na quarta fase, gente, são grupos de países que a gente tem quase uma estabilidade. É quase um crescimento nulo e, em alguns casos, a gente pode dizer que é praticamente um decréscimo populacional. A gente tem alguns países que têm problemas, inclusive, de que a população ela está quase diminuindo. E isso não é uma coisa boa, tá? Você ter a população diminuindo, ao invés de ter crescimento, você ter decréscimo populacional, não é uma coisa positiva. Então aqui, olha, nessa quarta fase, deixa eu só marcar aqui um pouquinho, para a gente ficar bem claro que aqui, né, essa estabilidade. Quarta fase da transição. E aqui você vai ter, obviamente, continua baixa natalidade e baixa mortalidade, então aqui tem pouca gente, aqui também pouca gente morrendo. Só que você vai ter então essa estabilização. Que países que estão aqui? Gente, são países muito ricos e desenvolvidos, tá bom? Então aqui você vai encontrar, por exemplo, os países nórdicos, né? Finlândia, Islândia, Dinamarca, vai encontrar o Japão, tá? Países em que realmente você não tem crescimento quase nenhum. Você pode ter um crescimento, mas é muito pequenininho. Então a gente vai colocar aqui quase uma estabilização desse crescimento, quer dizer, quase crescimento zero. Por que não é bom, gente? Por que não é bom você ter uma população que está quase sem crescimento ou que está decrescendo? Pensa que se atualmente você tem quase ninguém nascendo, quer dizer, você tem pouquíssimas pessoas nascendo, esse grupo que hoje está ali na faixa de 0 até 10 anos, vamos colocar assim, se tem muito pouca gente ali, lá no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, não vai ter um número grande de adultos. Se não tem muitos adultos, significa que você não vai ter pessoas para trabalhar. A gente não vai ter uma população que a gente chama de PEA, que é a população economicamente ativa. Se você tem poucas pessoas adultas, você tem baixo PEA, então você vai ter um problema muito sério de falta de mão de obra. Vai faltar pessoas para trabalhar, principalmente nos serviços mais braçais, muitas vezes. Então é um problema seríssimo para o país, porque ele pode lá na frente enfrentar uma série de problemas, tá? A gente tem vários países nessa condição, como eu já falei para vocês, todos eles ricos, tá? Você não vai encontrar um país subdesenvolvido aqui, um país africano ou sul-americano aqui nesse patamar. A gente vai ter os sul-americanos melhorzinhos se encontram na terceira. Aqui só países realmente europeus, se não me engano, acho que o Canadá acaba não entrando aqui, então acho que é principalmente os países europeus e o Japão, né, que fica na Ásia. Aqui, gente, então, a gente também pode apontar como país presente aqui quase a China, tá? A China é um país que o crescimento estava muito ameaçado por conta de uma política que eles instalaram lá na década de 70, que foi a política do filho único, década de 70 não, desculpa, década de 80. E essa política do filho único trouxe uma série de problemas para a população chinesa, tanto é que foi uma política que foi abolida desde 2015. Então agora na China eles tiraram essa questão porque você tinha quase um decréscimo populacional, tá bom? Gente, essas são as 4 fases, facinho, tá? Ó, tranquilinho da gente entender. Na próxima videoaula nossa a gente vai ter coisas um pouquinho mais complexas, já que a gente vai falar sobre o Brasil. E aí, né, gente, Brasil a gente sabe, né? Problemas, problemas, problemas. Então a gente fala mais sobre isso na próxima aula. Um beijo, muito obrigada pela atenção de vocês e boa semana. Tchau, tchau!